Outro erro que os irmãos ali, aos quais Tiago escreve, estavam cometendo, além de quebrar essa unidade, é que eles estavam se investindo como juízes. É uma autoinvestidura na posição de juízes. O texto fala que eles estão se tornando juízes. Eles não tinham autoridade de dizer por si só o que era motivo, o que era critério, o que era digno de honra e o que era digno de desprezo. Eles não podiam fazer isso, eles não tinham autoridade nenhuma para isso. Quem são esses homens? Quem somos nós? É Deus que define essas coisas, esses critérios, essas avaliações, os parâmetros que balizam as nossas avaliações. Mas quando o homem se torna juiz, ele cria os seus próprios critérios. E é isso que aqueles homens estavam fazendo. Se os irmãos olharem para Tiago 4, os irmãos verão que Tiago vai criticar essa postura de juiz, novamente mais para frente. Em Tiago 4, versículo 11, nós lemos o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago está falando aqui é o seguinte: veja bem, se a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a lei de Deus fala que você não deve maldizer o seu irmão, que você não deve caluniar o seu irmão, que você não deve fofocar sobre o seu irmão, que você não deve fazer comentários maldosos sobre o seu irmão. A lei de Deus diz isso. Quando você faz isso, você está se colocando acima da lei. Você está questionando a lei. Você está discordando da lei. E quem te colocou na posição de discordar da lei de Deus? Quem te colocou em posição superior à lei de Deus? Você está julgando a lei, você está se fazendo juiz. Isso é um absurdo. Veja o que ele diz no versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E se os irmãos olharem o capítulo 2, que nós estamos estudando, se os irmãos olharem o versículo 9, os irmãos verão que além da lei de Deus proibir a maledicência, que Tiago acabou de mencionar no capítulo 4, a lei de Deus também proíbe a acepção de pessoas. Olha só o que diz no versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se você julga as pessoas por elas serem negras, brancas, ricas ou pobres, você está se colocando na posição de juiz. Deus falou, não faça isso, a minha lei diz para você não fazer isso. Você fala assim, não, essa lei está errada. Eu vou fazer as minhas próprias avaliações, eu vou me colocar acima da lei de Deus e eu mesmo vou julgar essa lei como errada. E eu vou aplicar a minha própria lei. Quem te colocou na posição de juiz? Nós não temos essa autoridade. É isso que Tiago está falando aqui. É importante só destacar aqui, porque hoje em dia há uma distorção muito grande dessas ideias. O meio evangélico não estuda a Bíblia, e aí os pastores têm que ficar dando várias explicações toda vez que passam em alguns textos. Mas o que Tiago está falando aqui sobre a postura de juiz não se aplica àquilo que é mal interpretado aí pelas pessoas quando elas falam sobre não julgueis. Não julgueis, significa que você não pode falar nada sobre a conduta errada do outro, sobre o pecado do outro. Não é disso que Tiago está falando aqui. Como crentes, com a palavra de Deus em punho, nós podemos avaliar o comportamento dos nossos irmãos e julgar pela palavra de Deus o comportamento pecaminoso dos nossos irmãos e exortá-los. Nós não apenas podemos, como devemos fazer isso. Mas não é esse julgamento que Tiago está falando aqui. Ele está falando de um julgamento baseado em superficialidades, em um julgamento baseado em banalidades, em um julgamento baseado em aparências. Esse julgamento é errado. E esse julgamento é condenado pela Escritura. Nesse ponto, nós não temos autoridade nenhuma para julgar. E fazer isso é pecado, fazer isso é errado. Mas além de quebrar a unidade e se colocar como juiz, aqueles irmãos também, eles estão fazendo um juízo, cometendo um juízo baseado em ideias mundanas. O texto fala, aí no finalzinho do versículo 4, que eles não apenas se tornaram juízes, mas eles se tornaram juízes tomados de perversos pensamentos, pensamentos maus. O julgamento daqueles homens era um julgamento baseado em ideias mundanas, era um julgamento baseado em ideias erradas. Eles estavam usando dos critérios do mundo para nortear o trato com os irmãos. Eles estavam usando ideias pecaminosas para nortear o trato com os irmãos. É por isso que o nosso ponto
A primeira razão para não praticarmos acepção de pessoas diz que julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. É a conclusão de Tiago aqui.